Olá, Priscila Espina para contar para vocês os meus 10 erros mais cometidos dentro da empresa de relacionamentos, na qual eu fiquei 5 anos a Mary Kay do Brasil. Quais são os meus reais motivos? Os motivos pelo qual eu decidi me desligar da empresa totalmente e recomeçar a minha vida do zero novamente. E pela terceira vez eu estou começando a minha vida do zero. Então, aqui eu quero passar para você um pouquinho do que eu vivi e muito do que eu errei, o porquê eu tive conquistas, mas porquê também eu tive percas e decepções. Bom, vamos lá? A minha história é a seguinte: eu entrei dentro da Mary Kay do Brasil em 18 de novembro de 2012. E quando eu recebi na minha casa aquela caixa com os produtos, sem saber direito o que fazer, eu apenas era uma designer de sobrancelha que tinha largado a carreira de supervisora de loja de motos, onde eu fiquei aí nessa carreira por 8 anos, e decidi empreender, decidi ser dona do meu negócio. Então eu tinha muitas clientes aí fazendo sobrancelha comigo, decidi vender produtos cosméticos de beleza. Eu sempre gostei muito das vendas, né, da área de vendas, vendia muito e amei os produtos, fiquei apaixonada pela qualidade, sim, comecei a utilizar, era cliente primeiro, onde a minha prima me ofereceu a oportunidade, eu decidi me tornar uma consultora de beleza. Bom, quando eu comecei minha faculdade de educação física, antes até mesmo de eu casar, eu parei ela aí no primeiro ano mesmo, não finalizei, não me formei. Isso já era uma frustração para mim, porque eu queria muito uma carreira, queria muito me formar, um diploma, né? E eu não consegui. Então isso me frustrava. Quando eu recebi o DVD junto com aqueles produtos maravilhosos, eu treinei comigo mesmo, já fiz a minha primeira sessão, mas no DVD tinha algo especial. Eu assisti até o final e lá dizia que você poderia sim ganhar, né, conquistar um carro cor-de-rosa e também viagens. E foi aí que eu me empolguei e quis ser uma diretora de sucesso dentro da empresa e trabalhei afinco no foco do carro cor-de-rosa. E por que o carro? Eu nem habilitação tinha, eu tinha habilitação somente de moto, né? Onde eu tirei a minha habilitação de motocicletas com 18 anos. Eu repeti 5 vezes no meu exame para tirar a habilitação de carro, nem mesmo gostava de direito de dirigir, mas eu queria conseguir um carro. E eu encontrei dentro da Mary Kay um sonho, né, dentro de mim aí, de conquistar esse carro cor-de-rosa. A partir de então, imaginei-me dentro desse carro, visualizei subindo o meu condomínio com esse carro cor-de-rosa. Onde eu estava na rua, eu via carro cor-de-rosa. Enfim, esse era o meu motivo maior. Também o financeiro, eu queria uma renda, mas não só uma renda extra. Eu falei para Deus naquele dia, eu quero ganhar 5, 6, 7, 10 mil reais, eu quero ser uma empreendedora de sucesso. Outro motivo, os meus filhos. Na verdade, eu tinha um só e naquela época eu andava a pé e de ônibus, não tinha dinheiro nem para o táxi, tá? Então eu tinha um filho que ia para a escola à tarde. Eu trabalhava somente à tarde, de manhã eu ficava com ele, ele tinha 3 anos e meio. E assim eu fiz o meu negócio render. Fiz tudo a pé, fiz tudo de ônibus, tá bom? Em abril de 2013, exatamente após 5 meses, eu entrei em qualificação para o diretorado. E em junho de 2013 eu me tornei diretora. Em 2 meses em qualificação, me tornei diretora. E sim, conquistei, né? Já em seguida, uma viagem para Punta del Este, foi a primeira e única viagem que eu ganhei em Mary Kay. Eu recebi essa viagem aí no meu primeiro ano de diretora. A primeira viagem, que dizem a primeira viagem é mais fácil, precisava pontuar 18, 20 mil pontos. Graças a Deus, eu nunca pontuei, né, aí nessa jornada de início de diretora, menos que 18, 22, 25 mil pontos. Bom, então, eu conquistei essa viagem. Fui para o Uruguai, fiquei meus 5 dias no Uruguai, sem o meu filho, sem o meu marido. Eu chorei os 5 dias nessa viagem,
por conta de ter deixado a família pela primeira vez. Eu não fui muito ligada em nenhum momento ao glamour, ao oba-oba, ao palco, à faixa, à coroa, a ser rainha, a nada disso, tá, gente? Eu quero que vocês entendam que eu não fui ligada a glamour em nenhum momento. O que eu queria dentro da empresa era o carro rosa e também a minha liberdade financeira, ter uma profissão, uma diretora, um cargo, né? Então eu fui ligada a isso. Porém, eu me dei conta que nem ao menos eu tinha tempo para Deus. Eu não ia na igreja, eu quase não orava, não rezava. Na época eu era católica ainda. E eu tinha, assim, a minha fé pequena, sabe? Eu acreditava que eu podia, que eu merecia, que realmente se eu trabalhasse, eu iria conquistar. Então eu acreditava no meu trabalho, no meu suor ali, até porque eu andei a pé por muito tempo, né? Eu só fui dirigir. Meu primeiro carro aí era o carro cor-de-rosa praticamente, porque foi meses antes que eu tirei carta. Então, o carro ele veio para mim em junho de 2015, exatamente 2 anos depois de eu ter me formado diretora, tá? 2013, em junho de 2013 eu me formei, 14, 15, em 2 anos depois eu conquistei aí com o meu time, né, com a minha equipe, o carro cor-de-rosa. Por que foi um marco para mim? Esse carro ele veio, a minha filha tinha 6 meses e antes do nascimento dela, eu trabalhei grávida de 9 meses. Eu fui várias vezes para outras cidades onde tinha equipe, em Cabreúva, Cajamar, Morato, dirigindo, né, um carro do meu marido, meses antes. E eu realmente foi bem difícil, porque trabalhar grávida aos 9 meses, mas com aquele foco, né, porque quando eu engravidei dela, eu lembro que eu praticamente olhava para minha barriga e falava, e agora? O meu sonho do carro cor-de-rosa acabou, o meu sonho de crescer dentro dessa empresa acabou, né? Porque eu reneguei aquilo, eu não queria estar grávida naquele instante, então isso me dói muito. Hoje não mais tanto, porque eu recuperei tudo isso, eu fui curada, né, desse grande pecado que eu tive dentro de mim, que foi excluir a minha filha, né? Renegar tudo isso e achar que a gravidez ia me atrapalhar, que a minha filha ia me atrapalhar. Tanto é que logo que ela nasceu, a minha irmã veio trabalhar comigo, porque foi em seguida, ela nasceu dia 3 de janeiro e eu fiz uma pontuação de 35 mil pontos em janeiro de 2015 e quis muito. Eu falei, mas agora é a hora, eu vou conseguir, são 6 meses, eu vou conseguir fechar esse carro. Então, o que aconteceu? Eu já tinha uma diretora formada assim que eu me formei em junho de 2013. Em novembro de 2013 eu formei uma diretora, me tornei sênior. E em 2015, em fevereiro de 2015, eu formei minha segunda diretora, né? Então ela estava aí em qualificação. Eu tinha uma outra em qualificação também, que era da minha segunda geração. Mas também a equipe dela estava praticamente toda dentro da minha rede, da minha unidade. E foi assim que aconteceu. Em fevereiro a gente fez 75 mil pontos. Aí eu vi que era possível. Falei, não, é possível, agora é a hora, eu vou trabalhar afinco. O que aconteceu nesses 6 meses primeiros de gravidez, no nascimento da minha filha, foi que eu chamei a minha irmã para cuidar dela para mim. E eu lembro até hoje que a minha irmã, ela chegava aqui 1h da tarde, eu praticamente colocava a Lívia no colo dela, eu falava assim, toma, eu não dei mais de mamar, eu não queria, eu quis dar mamadeira já em seguida, eu tinha pouco leite também, mas mesmo assim eu já quis dar mamadeira. Minha irmã ficava irritada comigo, porque ela mal chegava, eu já colocava a criança no colo da minha irmã, e eu já trabalhava com as minhas consultoras de hora em hora, elas vinham na minha casa, né, se elas vão me assistir, elas lembram disso. Então elas viam na minha casa de hora em hora, eu marcava das 2 às 3, das 3 às 4, das 4 às 5, né? Porque o Lucas ia na escola à tarde e era automático isso, eu atendia todas as minhas consultoras olho a olho. Então, esse olho a olho, esse sucesso de metas, esse sucesso de pontuação, ele veio através do olho a olho, de você dar atenção para as consultoras, de você ver o problema delas, de você
conseguir solucionar o problema delas, o porquê que elas não estavam desenvolvendo, qual era o motivo. Então eu sempre fui muito criativa de ajudar, de ensinar. Então ela vinha para mim com algum problema, uma dificuldade de dizer que não estava dando certo porque ela não sabia falar ou ela não sabia como divulgar o produto. Ela era uma massagista, por exemplo, e aí ela não conseguia. Eu falei, viu, mas você faz massagem com a mão, então fala do produto com a boca, começa a falar do Time Wise, começa a falar do 3 em 1, do hidratante, do peeling, começa a explicar como funciona, fala com amor, com entusiasmo. Eu sempre fui apaixonada pelos produtos, tá bom? Isso eu sempre deixei muito claro para toda a equipe. E o diferencial é que você precisa amar os produtos primeiramente para ser uma grande consultora, e depois você precisa começar a atender as suas clientes, a se doar para elas, a sentir mesmo que elas gostam dos produtos e que elas são apaixonadas e que elas querem comprar de você. Então eu ensinava a minha equipe aqui dentro do meu apartamento, uma a uma, olhando no olho. Esses 6 meses de licença maternidade com a Lívia foi aqui em casa que eu fiz isso. Ela só foi para a escolinha com 8 meses. Então a minha irmã, ela vinha 1h da tarde, cuidava da Lívia para mim à tarde, e eu fazia isso com as minhas consultoras, um planejamento individual com toda a minha unidade. Então as minhas consultoras vieram de várias cidades aí, de Morato, de Cajamar, elas vieram até a minha casa e a gente fez esses planejamentos estratégicos. Isso alavancou o meu negócio e fez com que eu conquistasse o tão sonhado carro cor-de-rosa através dessas metas, com as 2 diretoras em qualificação. Lembrando que eu coloquei uma diretora em qualificação em um trimestre e uma diretora em qualificação no 2º trimestre do carro, e a gente fechou os números com sobra, tá? Em decorrer das metas do carro, eu nunca comprei um milímetro de pontuação, mas eu errei. Eu errei muito porque eu ofereci muito presente. Eu ofereci mala de rodinha, eu ofereci bolsa, eu ofereci agenda, eu ofereci vários presentes para que elas conseguissem bater a meta. Só que eu não tive um planejamento e eu fiz isso totalmente errado, porque na verdade o fato era, aquilo já estava acontecendo, aquilo já era meu, eu já tinha trabalhado afinco com todas as consultoras no foco para que elas conseguissem chegar no objetivo de serem estrelas, de conseguirem o patamar que elas desejaram, porque eu atingia assim um objetivo delas, e quando elas atingiam delas, eu conseguia atingir o meu. Era o foco do ganha-ganha dentro do negócio, ok? E aí eu errei muito em ter oferecido vários presentes. Até teve presentes que eu nem conseguia cumprir, o dinheiro não dava. Eu não conseguia, eu trabalhava, praticamente eu ganhava um bônus grande, só que eu colocava isso tudo em bônus para elas, em presente para elas, né? Então aí o bônus que vinha de 7, 8, 10 mil reais, ele praticamente ia muito em premiação, em festas de trimestres, festas de estrelas e tudo mais. Então esse foi o primeiro e o maior erro que eu cometi dentro do meu negócio, que eu quebrei, né, praticamente, porque não adianta você ganhar 7, 8, 10 mil e quando você olha para o seu orçamento você tá no vermelho, tá? Só dá para pagar as contas, tá bom? Então eu tô contando pra você a verdade, o que aconteceu comigo. Quem sabe eu consigo te ajudar que não aconteça isso com você. Bom, eu vou falar hoje dos 10 erros que eu cometi dentro desse negócio. Agora é 11, porque o primeiro eu já te falei. O primeiro e o maior foi ter realmente prometido vários presentes para que elas atingissem metas, porque elas já estavam atingindo as metas. Eu não tinha necessidade de dar os presentes. Mas por que a Priscila fez isso? Porque a Priscila tem um coração. Eu amava presenteá-las, eu amava, mas ao mesmo tempo eu não me colocava no meu lugar, eu não tinha condições financeiras para presentear tanto, tá? Esse foi o meu maior erro. Então eu vou falar para você. Um primeiro erro aqui, cometido como diretora Mary Kay, foi usar o cartão de crédito sem sabedoria. Esse foi um erro, assim, extraordinário, né? Ordinário, vamos dizer assim. Eu tinha vários cartões, eu acabei com tudo, com todos os limites.
E pior, eu emprestava cartão de consultora minha que tinha limite grande, limite alto também, para fazer os pedidos aí. Sabe por quê? Para completar a pontuação, às vezes, por conta do bônus. Porque a Mary Kay do Brasil, ela te dá um bônus de R$500, 800, 1.200, 1.800, até R$6.000. Então, às vezes, faltava 1.000 pontos, 2.000 pontos, 1.500 pontos, 500 pontos. Eu usava o cartão de crédito sem nenhuma sabedoria. Eu simplesmente completava sem pensar no amanhã, tá? Então, esse erro me levou a acabar com todos os meus cartões de crédito. Hoje eu não tenho nenhum. Eu não tenho por opção. Eu não quero. E eu nunca mais vou usar um cartão de crédito na minha vida. Isso eu prometi pra mim mesma. E eu tô tão livre, tão calma e tão leve. Porque desse mal eu nunca mais vou cometer. Usar cartão de crédito sem sabedoria. Uma coisa é você não parcelar, você fazer ele uma parcela só e todo mês você pagar ele à vista. Outra coisa é você parcelar ou fugir do seu controle e não conseguir quitar as parcelas. Esse foi um erro gravíssimo. Segundo erro, emprestar o seu cartão de crédito para as consultoras. Nunca faça isso. Nunca acredite que todas são iguais e que todas vão te pagar, porque muitas vão te deixar na mão. Então não empreste o seu cartão de crédito. É a mesma coisa que você emprestar o teu marido. É a mesma coisa que você emprestar o teu carro. Então não empreste cartão de crédito. Se você estiver no marketing de relacionamento, nunca empreste o cartão de crédito. O terceiro erro foi emprestar meus produtos. A minha pronta entrega era minha, mas não, eu emprestava para as consultoras, para que elas fizessem as vendas delas, achando que elas fizessem os pedidos delas e me devolvessem os meus produtos. Mas não, muitas queriam te dar em dinheiro e não era o certo, e muitas também que não faziam os pedidos, né? Elas ficavam te devendo os produtos por meses, 1, 2, 3 meses. Isso quebra a empresa. Quarto erro, completar pontuação que vem aí do primeiro, né? Quando eu usava o cartão de crédito, para quê? Para completar a pontuação. Mesmo que falte aí 1.000 pontos para você fechar o seu carro cor-de-rosa, 2.000 pontos, olha para você, vê se vale a pena. Vê se vale a pena para fechar uma viagem, para fechar um reconhecimento. Eu, se voltasse atrás, jamais completaria uma pontuação. Quinto erro, fazer por elas. Quantas sessões de belezas eu fiz para elas, por elas, levava os meus produtos e aí eu vendia 1.000, 2.000 reais em uma tarde. Eu podia voltar com esse dinheiro no bolso porque eram meus produtos passando na minha maquininha de cartão de crédito, mas não, eu deixava o dinheiro com elas, os meus produtos com elas, eu voltava sem nada e eu fazia essa sessão para elas, por elas. O que eu queria em troca? Que elas realmente fizessem os pedidos delas e devolvessem os meus produtos. Os 2.000 reais de produto que ela já tinha venda, já tinha o dinheiro, com o próprio dinheiro, ela fazia o pedido dela e me devolvesse os produtos. Sim, no começo deu certo, algumas fizeram certo, algumas se comprometeram, mas muitas me deixaram falando sozinha. Os produtos ficaram na casa delas, ficaram com as clientes delas e o dinheiro ficou com elas. Então, detalhe, quinto erro, nunca empreste os seus produtos, nunca faça por elas, nunca faça a sessão para elas, simplesmente seja uma grande líder, ensine-as a fazer aquela sessão de beleza do seu jeito, mas que elas façam com o jeitinho delas, tá? O nós ganha-ganha precisa existir. O sexto erro, segurar na mão, achar que você faz melhor e não delegar. Esse foi um erro grave também. Porque, Pri, você pode ir comigo na cliente tal? Sim! Pri, você pode ir comigo fazer uma sessão no salão de beleza? Sim! Pri, você pode ir comigo num evento, numa empresa? Sim! Eu não era capaz de falar não. Eu sempre excluía a minha vida, excluía as minhas sessões, as minhas clientes, as minhas vendas, os meus planejamentos, os meus treinamentos para fazer por elas, para ir com elas no evento delas e voltar sem nada. Zero. Mas eu voltava feliz porque elas conseguiram conquistar o patamar, ou porque elas conseguiram vender naquele dia, ou porque elas conseguiram iniciar alguém naquele dia, mas eu voltava cansada todos os dias, porque eu fazia muito e por elas,
e eu deixei de fazer por mim por muito tempo. Até que um dia eu acordei e comecei a fazer várias sessões de belezas pra mim. Tanto é que quando eu me desliguei da Mary Kay, eu vendi os meus 9 mil reais de produtos nos últimos 15 dias antes de sair da empresa. Antes de decidir me desligar totalmente através das minhas sessões de cuidados com a pele em salões de beleza. Eu vou falar um pouquinho disso no final. Bom, 7º erro foi contar com o ovo antes da galinha. Esse foi o meu maior erro. Eu achava que depois que eu ganhasse o carro, por exemplo, meu salário ia ser 10 mil para sempre. Jamais. A Mary Kay foi para mim na minha vida, não sei na sua, mas para mim foi uma montanha russa de altos e baixos, várias vezes. Cada vez que eu formava uma diretora, eu caía. Cada vez que saía 30, 40 pessoas da minha equipe, o meu salário caía. É claro que eu sou grata, porque eu recebia 3 mil reais no mínimo todos os meses, mas eu chegava a ganhar 10, 7, e aí caía para 5, para 4, para 3, para 2.800. Então, claro que eu era grata, eu só trabalhava meio período, e é isso que me segurava dentro da empresa, trabalhar meio período e ter meio período para os meus filhos. Mas sabe quando você tem um desejo ardente de uma coisa e você acha que é isso que você quer e aí você descobre que não era bem isso que você queria? Então, eu caí nessa. Eu achei que era tudo isso que eu queria e na verdade não era o que eu queria. Isso eu vou falar para você daqui a pouco. 8º erro: não contar para o marido o que está acontecendo sobre o financeiro da sua empresa. Você conta a parte boa, você conta tudo o que está acontecendo de melhor. Mas e aí quando acontece algo ruim? Você não conta. E aí o que aconteceu? A bomba na minha casa explodiu quando realmente não tinha mais como eu consertar. Quando ele precisou me apoiar de verdade, que é o que ele faz até hoje. Eu sou muito grata pelo meu marido, porque se não fosse ele, eu nem estaria de pé. Porque ele foi o meu maior apoiador depois que eu saí da empresa e me ajudou e tá me reerguendo até hoje. Ele me ajuda demais e eu sou grata, meu marido, Carlos Espina, se você me ouvir um dia nesse vídeo, eu te amo. E realmente eu sou grata infinitamente por tudo que você tem feito por mim, pelos nossos filhos, pela nossa família. Você não desistiu da gente. Enquanto muitas vezes eu quase perdi a minha família. O meu casamento foi por água abaixo, às vezes por culpa minha, mas graças a Deus, Deus sustentou e olhou que o meu primeiro ministério era a minha família. E sim, eu olhei para os meus valores e os meus valores estão aqui. Os meus filhos, o meu marido, porque isso nunca ninguém vai tirar de mim. Não é? E a empresa, não importa a empresa que você está, importa o que você é, de fato, quais são os seus dons, os seus talentos, a sua singularidade. O que de verdade você faz não importa para Deus, importa o seu coração. Aonde você passa mais tempo está o seu coração. E o meu tempo maior se dedicado era a Mary Kay. E realmente eu quase destruí tudo, a minha família, tudo, o meu lar, tudo por conta de um capricho, de querer crescer dentro de uma empresa, de querer ter uma grande carreira, de querer viajar o mundo todo aí. E realmente eu entendi que não era bem isso que eu queria para minha vida. Bom, o 9º erro é não vender fiado. Nunca faça isso, porque, olha, eu vendi fiado e eu me extrapolei. Eu não consigo nem contar quantos calotes eu já tomei, mas por aí vai. No mínimo uns 5 mil reais eu tenho na rua e não recebi. E aí eu já falei para Deus, tá perdoado, Senhor. Eu já falei para as queredoras, já perdoei a sua dívida, fique em paz. E também já vivi isso. Pessoas que me falaram já, Pri, tá perdoado, viu? Então, gente, pode acreditar, né? É naquele versículo da Bíblia onde ele perdoa, né, a dívida dele, do pagão lá, e depois ele vai lá, ele quer estrangular o cara que deve centavos para ele, enquanto ele acabou de ser perdoado pelo rei por uma dívida enorme, né? Depois manda prendê-lo. Então pensa comigo, gente, perdoe mesmo, exerça o perdão na sua vida, tá bom?
perdoe os fiados, porque eles não vão pagar mesmo, tá? Então, é melhor não vender fiado, tá bom? Essa é a minha 9ª dica. E a 10ª dica é o emocional, que vocês já viram aí um pouquinho de mim. Mas por que o emocional me abalou muito dentro da empresa? Quando você tem uma diretora em qualificação e ela perde a qualificação, isso dói demais. E quando você tem uma diretora e ela perde o diretorado, isso dói demais. Então, o meu emocional, ele foi muito abalado. Eu sou uma pessoa emotiva, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar as pessoas e por isso eu tenho a minha missão de vida de ensinar, de educar. Então, eu compartilho tudo isso que eu vivi, porque eu não sei o seu motivo, o porquê que você tá na situação que você tá hoje, se você tá endividada, como eu também fiquei, não tenho vergonha de falar, porque realmente eu fiz muita coisa errada, né? E até, inclusive, no meu e-book digital que eu escrevi, são 14 capítulos que fala e tire a máscara e assuma a sua identidade. Eu conto muito, né? Não falo de empresa, não falo nada disso, mas eu conto tudo que eu passei e realmente nos capítulos ali eu me emociono muito e falo a verdade. Então, seja você a sua verdade, tenha sucesso sendo você mesmo. Eu quis passar hoje um pouquinho da minha história dentro do meu primeiro marketing de relacionamento e eu quero passar para vocês o fator essencial que me fez sair, me desligar da empresa maior foi a minha família, em primeiro lugar, o meu marido que me apoiou pela decisão. Quando eu conheci Lebel, gente, quando eu conheci o grupo Arronde Belcorp, ela veio na minha vida, na verdade, para me fazer crescer, para estar aqui hoje, para falar isso tudo para vocês, porque, de fato, não foi por ela que eu saí, eu só comprei uma desculpa, porque eu já queria sair. Quem me conhece sabe, eu fui ser corretora de imóveis, eu me dei super bem, eu adorei, mas eu tinha que trabalhar o dia todo e final de semana e não é isso que eu quero, eu não quero trabalhar de sábado e domingo, eu quero estar com meus filhos. Amanhã a gente vai pro cinema, então eu vou na piscina com eles, a gente curte junto as nossas manhãs, almoça junto todos os dias, leva eles pra escola, busca ele pra escola. Então, assim, isso pra mim não tem valor no mundo que pague. Então eu me encontrei hoje eu realmente estou dentro ainda do nosso marketing de relacionamento da Arronde Belcorp, porém sou executiva, tenho uma equipe, mas eu vou ser sincera para vocês, faça o que você ama fazer. Eu me encontrei dentro do marketing digital e se eu tô aqui hoje falando para você é porque eu me desenvolvi dentro do marketing digital, eu aprendi ferramentas preciosas e eu estou abrindo a minha escola, a escola que na verdade é nossa escola, uma escola família, uma EAD de verdade, uma escola que se chama CREA, Crie, transforme, onde eu vou ensinar muitas mulheres e muitas mães a criarem um negócio do zero, um negócio digital. Então, é isso que eu queria falar para vocês, contar um pouquinho da minha história, passar um pouquinho dos meus sonhos. Antes de você sonhar, de você realmente pensar o que você quer de verdade na sua vida, os seus objetivos, as suas metas, você visualiza e sonha alto, começa a imaginar, senta no sofá e começa a imaginar tudo aquilo realizando na sua mente, sabe? Começa a imaginar como você quer a vida dos seus sonhos. O meu sonho é ter alguém que cuide da minha casa para mim. Eu quero transformar uma pessoa em sênior, ter uma casa maior, entendeu? Eu quero isso para minha família, proporcionar isso para minha família, sim. Eu quero. Hoje eu tenho prazer em cozinhar para eles, mas nem sempre foi assim. Eu não suportava olhar para o fogão. Então, você tem que olhar dentro de você. Quais são os seus valores? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? O que de fato você gosta de fazer? O que você ama fazer? É isso! O que você faria de graça? O que eu tô fazendo aqui para vocês. Eu ensinaria pro resto da minha vida de graça. Eu ajudaria pessoas de graça. Eu faria diferença nesse universo, nesse mundo. Porque é isso que a gente veio para fazer aqui, ajudar as pessoas a olhar para dentro delas e acabar com esse emocional, acabar com essa depressão, acabar com essa voz interior que vem incomodar, que vem te destruir, que vem te colocar pro fundo do poço, sabe aquela voz horrível que eu já senti, aquela voz que
te diz, você é um fracasso, você não serve pra nada, você tem dívida, você nunca vai pagar, você não vai conseguir, você não é nada, você é uma péssima mãe, você é uma péssima esposa, você é uma péssima dona de casa, você é uma péssima mulher, você é uma péssima... Para com esse discurso, pisa nesse discurso, escreve tudo o que você acha que você é péssima, amassa essa folha, joga no lixo, esquece tudo isso, tá bom? Pisa no seu passado, escolha viver novamente, viver de novo, recomeça a tua vida, nem que seja do zero, mas você